a vida ainda seguia mais ou menos normal. Essa semana começaram a cancelar muitas coisas, eventos e reuniões e uma porção de coisas. E, além disso, hoje a gente ficou sabendo que a partir da semana que vem as escolas vão estar fechadas por um período de, em princípio, 2 semanas, mas tá tudo a depender, né, de como a situação vai evoluir. Os escritórios estão começando a fechar, o Peterson Institute, lá onde eu trabalho, já está semi-fechado, a partir de segunda-feira fecha de vez, e a mesma coisa vai acontecer no Banco Mundial, no FMI, tudo assim. Fica, muitas pessoas acham que, digamos, esse pânico se decorre dos novos meios de comunicação. Você tem levantado questões sobre as características da coronavírus que não seriam de uma gripe comum ou de uma gripe forte, como tem levantado. O que tem de estudos, efetivamente? Tem muita coisa, Luiz. Tem muita coisa que está saindo e está começando a aumentar muito, né, a produção científica sobre a doença, porque agora, como ela saiu da China e ela está no mundo inteiro, a comunidade científica inteira está pesquisando o vírus, a maneira como a maneira como o vírus se manifesta de diferentes formas. Uma das coisas que tem deixado os cientistas muito, a comunidade científica pelo menos, muito assim, confusa, por que o vírus tem essa imprevisibilidade, porque o pessoal fala dessas taxas de mortalidade e tal, mas, na verdade, a maneira como o vírus se manifesta e os casos que viram casos graves ou severos e os casos que não são, que são relativamente brandos, não está claro ainda qual é o mecanismo que faz com que o vírus fique mais ou menos letal, a depender da pessoa que está infectada. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa com sintomas relativamente brandos que infecta uma outra pessoa e essa outra pessoa morre, entendeu? Então, tem essas pesquisas a respeito disso, assim como outras, né? Assim como outras para olhar exatamente qual é a patologia, quais são os sintomas, como é que a síndrome se manifesta e tal. Tem muita coisa saindo, muito estudo científico saindo nessa área. Eu sempre fui meio metida a ler sobre... Eu sempre li Nature, Lancet, o Journal de American Medical Association, o JAMA e outros, porque é uma área que me interessa. Virologia e oncologia são duas áreas que me interessam. Então, há muito tempo eu leio as coisas que saem. E aí, quando tem uma epidemia dessas, naturalmente, você quer ler até para conseguir se informar, né? E se informar um pouco melhor. E a razão, eu já estou há vários dias e tinha, sei lá, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu tinha preparado umas notas que eu acabei mandando para minha mãe, para minha sogra, para familiares no Brasil, parentes, amigos e tal, e pessoas que eu achava que tinham que estar mais informadas, porque a informação não estava circulando o suficiente, dizendo o seguinte, que essa doença, na realidade, e a maneira como ela estava sendo veiculada na imprensa estava absolutamente equivocada, porque não dá para comparar isso com uma gripe, isso não é gripe, esse vírus é uma variante na verdade, ele é quase geneticamente idêntico ao vírus do SARS, de 2002. Falou que tem sequelas do pulmão dos sobreviventes? Pois é, isso é uma coisa que está em investigação, então tem já alguma evidência de que os estudos, o problema é que esses estudos são feitos com amostras muito pequenas de pacientes, né? Então, embora eles sejam relativamente conclusivos, as amostras são pequenas, então extrapolar a partir daí o que isso significa para o longo prazo, para a população de um modo geral, é difícil. Mas tem pelo menos 3 estudos que mostram que as pessoas que apresentam um quadro clínico avançado da doença e que precisam de hospitalização, mesmo que essas pessoas se recuperem, elas apresentam lesões bilaterais nos 2 pulmões e extensas, assim, o pulmão inteiro, entendeu? Com essas lesões. E, em alguns casos, essas lesões cicatrizam de forma a formar uma fibrose, né?
que é um tecido duro. E o pulmão, lembrando, o pulmão tem a porosidade natural para o oxigênio passar, né? Então, à medida em que você vai formando essas áreas de condensação no pulmão, a capacidade respiratória da pessoa fica comprometida. Então, tem alguns casos assim, mas, de novo, os estudos ainda são raros olhando assim as sequelas, as possíveis sequelas da doença e com amostras muito pequenas. Então, agora, o que eu queria ver com você é o seguinte, que embora sejam iniciais, eles já são suficientemente atemorizantes aí para paralisar a linha de produção inteira, como é que está ocorrendo hoje na China. A gente vê na história econômica muitos casos assim de pandemias e tudo que acabaram associados a movimentos especulativos muito fortes, interrupção de cadeia produtiva, problemas que se criam nas empresas que não são superados depois que a doença é superada. Como é que você está vendo a crise global, os desdobramentos aí à luz das informações que se tem até agora? Pois é, o que eu estou vendo é o seguinte: esse é um cenário inédito para nós nesse ambiente altamente integrado e globalizado que a gente tem, né? Que é o mundo de hoje. A última crise que a gente teve grande, que foi a crise de 2008, não é em nada comparável ao que a gente está vendo agora, porque a crise de 2008 foi uma crise nascida do sistema financeiro, criada pelo sistema financeiro e que afetou o sistema financeiro. Claro, afetou também cadeias produtivas, porque afetou o mercado de crédito e tal, então teve todos esses desdobramentos, né? Mas, fundamentalmente, foi uma crise financeira, uma crise cuja natureza a gente entende, tem capacidade de resposta maior e tal. Essa agora, que gera essa paralisia por várias razões, mas a principal delas é essa de contato, né, de você evitar o contato entre as pessoas para você evitar a transmissão do vírus. Isso a gente nunca viu, assim, num mundo tão integrado quanto o de hoje. Então, essa paralisia, ela é um choque inédito, é um choque prolongado, não é um choque rápido, porque não tem nenhuma medida econômica que possa acabar com a crise. Assim, a única coisa que pode acabar com isso, efetivamente, é o dia em que descobrirem uma vacina ou um tratamento, mais um tratamento eficaz para os casos piores, né, para os casos graves e para os casos que acabam virando críticos e demandando tantos recursos hospitalares. Até lá, a gente vai ter que conviver com esse vírus, e levando em consideração o seguinte, que é uma coisa que eu acho que muito pouca gente fala. A epidemia parece contida na China, mas a China ainda não voltou à normalidade, né? Ali na província de Hubei, você ainda tem, de certa forma, várias cidades em situação de lockdown, inclusive Wuhan, que foi o epicentro, né, da epidemia. Tem vários epidemiologistas e virologistas e tal alertando para o seguinte, que quando a vida se normalizar nessas regiões que foram as regiões mais afetadas pela epidemia, o vírus pode voltar, porque tem gente com ele ainda. Aliás, um dos dados que mais me alarmou foram 2 estudos que eu vi que mostram o seguinte: do momento em que a pessoa fica infectada com o vírus até o organismo se livrar completamente de partículas do vírus, pode demorar algo entre 20 e 35 dias. É um tempo muito longo. Mas deixa eu entender uma coisa. Por que essas epidemias têm picos e depois têm refluxo? Isso aí ocorreu. Elas têm pico e depois elas têm refluxo por uma série de razões, né? Assim, em alguns casos, por sazonalidade, e a gente ainda não sabe se esse vírus tem sazonalidade. Então, por exemplo, essa especulação de que, quando o clima esquentar no hemisfério norte, a gente vai começar a ver um declínio de casos e de infecções e tal. Pode ser, não se sabe, mas vamos supor que sim. Se esse for o caso, poderia haver um refluxo do vírus depois, quando o hemisfério norte esfriar novamente, né? Então, a gente teria assim, um padrão de gangorra entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, que é o que acontece com a gripe, né? A gripe
A gripe sazonal, ela funciona exatamente dessa maneira. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é que o vírus sofra, uma vez que vai infectando muita gente, ele acumule mutações suficientes para que o seu sistema imunológico não mais reconheça, mesmo você já tendo sido infectado pelo vírus uma primeira vez, para que o seu sistema imunológico não mais reconheça aquele vírus como sendo um agente infeccioso. Então, você poderia ter uma reinfecção por conta disso. Não se sabe ainda muito sobre esse vírus, então não se sabe o padrão de mutabilidade dele e nem o tempo que levaria para ele sofrer mutações suficientes que levassem a esse padrão diferente da doença. Assim como não se sabe também quanto tempo de imunidade uma pessoa tem depois que ela contrai o vírus. Então, olhando aí para esses casos de pessoas recuperadas, né, pessoas que se recuperaram, é natural supor, embora as evidências ainda não existam, mas é natural supor que durante um tempo a pessoa tenha uma imunidade, que geralmente acontece com vírus com tipos de vírus em geral, né? Se esse for o caso, como eu estava dizendo, não se sabe se esse é o caso, mas se esse for o caso aqui, com o que a gente está lidando, a gente não sabe exatamente que tempo é esse. Então, se for um tempo curto, a pessoa pode se reinfectar depois, né? Se for um tempo mais longo, de repente ela tem uma imunidade por mais tempo. Todas são variáveis desconhecidas nesse momento. Agora, Mônica, a gente tem um choque de oferta aí grande. Daí vem o governo americano e injeta 1,5 trilhão de dólares. Esse 1,5 trilhão de dólares provavelmente é para parar corporações em dificuldade, resgatar títulos e tudo. Mas como é que fica o impacto sobre a economia real? E se não tiver impacto sobre a economia real, como é que fica esse... Eles vão querer inflar as bolhas aí furadas? Olha, a injeção de liquidez que o Fed fez hoje foi, de fato, para tentar dar um amparo para aqueles setores que estão sofrendo mais com a paralisação que está começando a ocorrer, né? Imagino que essa é a primeira de muitas, acho que serão várias, assim. É uma medida paliativa, né? Não é uma medida, não é uma solução para nada, porque, como eu dizia, solução para essa crise que a gente está atravessando é a ciência, não é a economia. Então, o principal aqui é o seguinte: há, por conta da paralisia, setores que estão sofrendo imensamente, né? Setores ligados à área de entretenimento, ou setores ligados a turismo, evidentemente, onde você tem uma cadeia enorme de serviços, outros tipos de serviços em geral, e aí tem um efeito em cascata, né? Porque algumas empresas ficam com dificuldade de liquidez, porque não estão vendo movimentação, deixam de pagar os seus empréstimos, aí isso bate nos bancos, que bate no sistema financeiro, enfim, vira um efeito muito maior. Então, essas injeções de liquidez têm como objetivo segurar esse problema, entendeu? Para você não ter, assim, de repente, uma quebradeira ou nada do gênero. Como eu dizia, eu acho que essa é a primeira de muitas do Fed. E assim como está acontecendo aqui, vai acontecer em outros países. Antes de entrar no Brasil, eu queria te fazer uma pergunta. Essa história que Cuba tem vacina, como que a imprensa americana tratou isso aí? Tem efetividade essa vacina? Eu nem vi isso. Então, faz parte das disputas políticas. Então, em relação ao Brasil, está essa discussão sobre a lei do teto. Algumas pessoas dizem que a lei do teto tem flexibilidades que permitem fazer ajustes e tudo, e você tem sido uma crítica severa da lei do teto. Como é que você vê essa discussão aí? Por que essa insistência na lei do teto no momento que exige uma atuação proativa vigorosa do governo? Pois é, eu vejo essa discussão, ela tem ela tem dois pilares para mim, tá? O primeiro pilar está baseado nas críticas que eu própria fiz ao teto lá atrás, em 2016, quando ele ainda estava em discussão e não tinha ainda virado emenda constitucional. E, na ocasião, o ponto que eu levantei foi o seguinte: o teto, como ideia, até não era nada irrazoável, parecia até uma coisa razoável. Outros países fizeram, tem
documentação ampla de uso de teto de gastos em diversos países, inclusive na América Latina e tal. O FMI tem uma ampla e vasta documentação de como o teto funcionou em diversos lugares e tudo. O meu problema com o teto no Brasil sempre foi o desenho do teto. E eu achava, comparando com o que eu tinha visto já em outros países, o desenho desse teto excessivamente rígido. E lembra o seguinte, isso é uma coisa que as pessoas esquecem muito nessa discussão. O teto não foi restritivo, porque ele foi desenhado dessa forma, ele não foi restritivo até o ano passado. Ele começou a ficar restritivo no ano passado, foi quando ele começou a pegar, pela forma como ele foi desenhado. E desde o princípio que eu dizia era o seguinte: no momento em que a gente precisar fazer algum tipo de medida contracíclica, e sempre precisa, né, isso é uma necessidade, você tem que ter um pouco de discricionariedade na política fiscal, você não pode amarrar tudo. O teto era excessivamente rígido porque o espaço que ele permitia para a medida contracíclica é muito pequeno. Essa é exatamente a mesma crítica que eu faço hoje, porque hoje o espaço que a gente precisa é um espaço muito maior do que o teto nos dá. E aí eu vou para o segundo pilar da minha crítica, que é o seguinte: para pensar sobre essa questão do teto dos gastos e o que você precisa fazer no Brasil, você tem que ter uma premissa na cabeça sobre qual é o tipo de cenário que a gente está enfrentando. Então, a premissa ela pode ser: existe uma ruptura inédita acontecendo na economia mundial, em todos os cenários, por conta de uma pandemia grave, bastante grave, de uma doença gravíssima, que vai desarticular a economia mundial inteira por um período prolongado, e isso vai jogar o Brasil contra a parede. Essa é a minha premissa, tá? O que eu vejo nas discussões, quando as pessoas rebatem a ideia que eu coloquei na mesa, que foi ou se livra do teto, ou modifica o teto para permitir um espaço muito maior para você fazer duas coisas: medida anticíclica de um lado, reforço de rede social de outro, porque não vamos esquecer que a população que vai ser mais afetada por essa epidemia que vem por aí, é exatamente no Brasil, e que não chegou ainda com força no Brasil, são exatamente as pessoas vulneráveis. Não são só os idosos, são as pessoas que moram em favelas, são as pessoas que pegam condução para ir para o trabalho, 3 horas dentro do ônibus para ir e para voltar, são as pessoas que não têm com quem deixar seus filhos se as escolas fecharem, que vão ter que ficar em casa, essas pessoas que muitas vezes trabalham ou em empregos informais ou em empregos que não têm muitos benefícios e, portanto, não dão muita segurança econômica. Essas são as pessoas que vão ser realmente, diretamente afetadas por tudo que vai vir por aí. Então, a minha discussão toda é: você precisa dar espaço para medida anticíclica e para reforço de rede de proteção social nesse momento. Com o teto do jeito como ele está desenhado, esse espaço não existe. Mas a premissa é: tem um choque enorme que as pessoas não estão levando em consideração. As que argumentam o contrário e que dizem a Mônica está louca, a Mônica esqueceu a economia, a Mônica não sabe do que ela está falando, porque as críticas são todas assim, né? Ninguém apresenta uma alternativa. Eu tenho na cabeça que essas pessoas não sabem muito bem qual é a premissa na qual elas estão baseando esses argumentos. Elas precisam ter uma premissa. Então, a premissa qual é? Ou é a minha, ou é uma premissa de que não, está tudo normal, não mudou muita coisa. Quem acha isso, eu acho que está vivendo no mundo de fantasia, né? Na fantasia do Bolsonaro, que deixou de ser fantasia rapidinho quando uma das pessoas da comitiva dele acabou se infectada com o coronavírus. Mas a fantasia de que esse é um cenário de normalidade, vamos olhar a volta, pelo amor de Deus. A Noruega acabou de declarar quarentena para o país inteiro, a Noruega, que nem está com tantos casos assim, mas que está vendo a gravidade dessa doença. A Itália já tinha decretado isso, fechamento de escolas, universidades, locais de trabalho, isso está acontecendo no mundo inteiro. E aqui nos Estados Unidos, esse país aqui vai parar por um tempo. O FMI e o Banco Mundial já estão projetando um crescimento global
em torno de 1,5%. 1,5% é recessão no mundo. A gente não pode esquecer Linha de isso. corte é 2,5%, né? Exatamente. Linha de corte é 2,5%. Então, como é que a gente acha que no Brasil não vai acontecer nada? Que o Brasil escape ileso dessa situação? Não, Olha, não como é tem que você como. explica? Porque, em geral, os cenários, você sempre trabalha com a hipótese mais pessimista para ganhar margem de segurança. Como é que você explica, no caso brasileiro, a tentativa permanente, aí, em vários momentos, Plano Real, na Max Valorização de 89, a crise da Dilma foi um pouco diferente, porque havia um componente político aí, de minimizar e só aceitar o desastre depois que se consolida. A que se deve isso aí? Muita influência de mercado, digamos, um conhecimento coletivo insuficiente em relação a essas mudanças bruscas de cenário? Eu acho que eu acho que é mais a segunda parte do que a primeira, porque as pessoas, de um modo geral, o ser humano, de um modo geral, pensa linearmente nas Sim, coisas, né? O nosso pensamento ele é linear. E quando você tem umas quebras e umas rupturas, isso revela uma descontinuidade e uma falha na nossa maneira de pensar. E eu acho que existe muita dificuldade assim das pessoas fazerem a transição cognitiva de um é isso. pensamento linear para um pensamento não linear, entendeu? Então, eu até escrevi, acho que foi na semana passada, o artigo para a época da semana passada, que eu nem sei como é que eu intitulei no final, mas eu tinha intitulado inicialmente de falência cognitiva generalizada, porque é isso que É acontece, isso, é entendeu? isso, é isso. É o pensamento linear que prevalece, mesmo estando lá as evidências de que, olha só, o mundo não tem nenhuma linearidade, o que está acontecendo é zero linear. Né? Então, É mas por agora, aí. Na crise de 2008 foi a mesma coisa, Luiz. Quando começou o negócio do subprime em 2007, e que parecia que para muita gente descartou aquilo e disse: ah, não, isso daí é um nicho, é um mercado muito específico, isso daí não vai ter nenhuma repercussão para o restante do mercado financeiro. Isso era o pensamento linear, exatamente o pensamento linear. sim. Acabou no que acabou, né? Na crise, com uma paralisia total do sistema financeiro em setembro, outubro de 2008. E o Paulo Guedes, porque além dessa linearidade, a gente tem, digamos, um componente ideológico na economia muito forte no Paulo Guedes, muito Sim. acentuado. Todo o discurso dele, do Mansueto, é o seguinte: se segurar a respiração por mais tempo aqui com a lei do teto, resolve tudo. Ele tem condições, você acredita, mentais aí, em função, digamos, dessa armadilha ideológica, de fazer qualquer política anticíclica? Não, nenhuma. Eu acho que ele não entende em nenhum grau a gravidade do momento, em nenhum grau o quão inédita e severa é essa crise atual. Ele não tem nenhuma compreensão disso, nenhuma. E isso eu digo assim, tendo visto o Paulo Guedes falar lá no Peterson Institute, quando ele esteve aqui no final do ano, em que ele fez uma apresentação completamente sem pé nem cabeça sobre a economia brasileira. As pessoas ficaram até um pouco espantadas. Era uma plateia só de economistas, né? Hum. Então, ele não tem entendimento nenhum do que está acontecendo. E mais, assim, eu acho que como existe essa visão muito estreita sobre o papel do Estado, Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo, vamos reduzir, vamos reduzir, vamos reduzir, o que está acontecendo no fim das contas é o seguinte: a gente já conseguiu reduzir bastante a taxa de juros, o que, de um lado, é muito bom. Porém, isso significa que a gente hoje tem um espaço muito pequeno na política monetária para fazer qualquer medida de sustentação da economia. Então, você tem que utilizar a política fiscal. Só que a política fiscal está numa camisa de força, e ela está numa camisa de força concreta, por causa do teto, e numa camisa de força ideológica, porque o pessoal se recusa a fazer política fiscal. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ser um país que não vai fazer nem política monetária, nem política fiscal? A gente vai ficar olhando o choque chegar e deixar a economia ir para o buraco, porque é o que vai acontecer. Hum. Tudo perdeu sentido, entendeu? Então, quando você fala, por exemplo, uma das coisas que a gente tem no Brasil e que a gente pode utilizar
inclusive, para tirar alguns desses projetos de investimento que, com recursos públicos e mistura de recurso público e recurso privado, mas para alavancar isso, é o BNDES. Já tem o BNDES. Por que a gente não vai usar o BNDES? Ah, não, porque na Dilma... Mas vem cá, vocês não são melhores do que a Dilma? Vocês não acham que vocês sabem fazer tudo melhor? Por que vocês acham que vocês não podem conduzir ou fazer uma condução do BNDES nesse momento melhor do que a que foi feita no passado? Não tem o menor conhecimento setorial também, né? Não. Não tem entendimento. O entendimento é muito raso. O entendimento é muito superficial. É isso. Então, vamos rezar para o Benedito, então. Não, a gente vai continuar lutando aqui para que algum bom senso entre na cabeça das pessoas, mesmo que seja uma marra. É isso. Mônica, obrigado aí, viu? Obrigada, Luiz. Um abração. Outro.